muito boa noite. Meu nome é Jefferson Cardoso, fisioterapeuta. Estou aqui para anunciar o projeto sobre fisioterapia aquática. Ele se chama Diálogo sobre Fisioterapia Aquática, um bate-papo para quem gosta de levar seu paciente para a água. É um bate-papo descontraído, interativo, tem sempre um convidado ou mais, e a frequência dessas entrevistas são quinzenais. Eu queria, primeiramente, falar boa noite para os ouvintes, todas as pessoas que estão presentes. Um alô para as professoras que trabalham comigo no Hospital Universitário, a professora Lígia Fati e Eliane Uberati, para a Associação dos Fisioterapeutas do Brasil, na qual eu faço parte da diretoria, e a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, em nome da nova diretoria que está. O convidado de hoje, ele é um fisioterapeuta lá de Brasília, que teve uma vasta experiência na rede Sara Kubitschek, e ele vai falar um pouco para a gente sobre essa experiência e como professor de fisioterapia aquática lá na UNB. Seja bem-vindo, Josevan Leal, meu grande amigo Josevan Leal. Seja bem-vindo. Exatamente. Obrigado, é um prazer estar aqui, Jefferson, batendo esse papo com você. Vai ser muito proveitoso. Isso, bacana. Eu queria lembrar um pouco o formato que eu faço. O formato são 15 minutos introdutórios, depois você vai ter 10 minutos para apresentar 5 slides. Aí eu vou fazer algumas perguntas sobre esse seu projeto e depois a gente abre para as pessoas que estão assistindo, tá bom? Então, vamos começar dizendo, você é de que estado? Eu acho que você não é de Brasília. E onde que você nasceu? E acho que você já me contou, eu acabei esquecendo, viu? Vamos relembrar. A idade, já fui esquecendo, mas que você já me falou. Aqui em Brasília, raramente você encontra brasilienses, né? Em Tem Brasília, essa máxima, né? Exatamente. Mas tem aumentado, aliás. Os seus filhos, por exemplo, são brasileiros. Meus filhos são brasilienses, exatamente, né? De 6 e 4 anos nasceram aqui. Bom, eu sou da Bahia, uma cidade chamada Feira de Santana. Meus pais moram lá até hoje, né? Nasci lá e cresci, morei até mais ou menos os 18 anos, por aí. Depois morei um ano em Salvador, e aí de Salvador eu fui para Aracaju, onde eu me formei. Então eu saí da Bahia e fui para o estado vizinho ali, para Sergipe, e me formei em fisioterapia na Universidade de Tiradentes. É verdade. Fiquei lá, né, só tinha vestibular para entrar na universidade, né? Então a gente rodava a região prestando vestibular, e nessa eu fui para Aracaju, no curso de fisioterapia de lá. Era a segunda turma. E que ano que foi? Você entrou que ano, saiu que ano? 1997 e concluí em meados de 2001. Lá, na época, eram 4 anos e meio, agora já são 5 anos. Mas na época eram 4 anos e meio. Então nós temos um baiano sergipano brasiliense. Exatamente. E ainda tem uma partezinha de Belo Horizonte que mais tarde eu falo. Você está com essa história. Você tem, a gente não sabe se você é mineiro, você tem um pouco de Nordeste, você é um pouco de Brasília, você mistura de fato os três no seu accent. Você mistura Exatamente. Um pouco. Mistura tudo. Quando eu converso com meus pais, eu até estranho. Eu falei, que sotaque da Bahia é esse aí? Eu desacostumei já. E eles moram em Feira de Santana até hoje? Moro em Feira de Santana até hoje. E eu sempre falo, antes de introduzir o meu convidado, que esse projeto de entrevistas, ele não tem conflito de interesse algum, nem o projeto, nem o canal do YouTube, onde ele fica alojado. Só tinha esquecido de falar isso aí sobre conflito de interesse. Importantíssimo. Passei na Universidade de Tiradentes, né? Não é uma universidade conhecida, é uma universidade particular, né? Fiquei lá os 4 anos e meio do curso, né? E foi lá que eu comecei a me apaixonar pela terapia aquática, né? Tudo começou em meados ali da faculdade. Tinha um centro de reabilitação lá, e quando eu entrei na faculdade, estava construindo a piscina. E essa piscina custou para ficar pronta. Custou.
Quando ficou pronta, foi exatamente quando eu comecei o estágio. E aí ela estava pronta, mas não tinha aquecimento. Eu falei, Aracaju, aquele calorão ali, vamos nessa, vamos usar. E eu conversei com a minha professora na época, e ela permitiu que entrasse com a paciente lá. Então, eu fui o primeiro a usar efetivamente a piscina do Centro de Reabilitação lá da Universidade de Tiradentes. Então, isso me marcou muito, isso foi muito bacana. Bacana. Então, você é um egresso da UNIT Aracaju. Mas, Tem duas assim, UNITs, né? tem a Para de não confundir, Maceió. tem uma Universidade do Triângulo, que também é a UNIT, mas é a UNIT da Universidade de Tiradentes, que é uma universidade lá, que nasceu em Aracaju, Sergipe, e agora tem um campus em Maceió também. Maceió, a Priscila, ela vai ser a próxima convidada, ela é professora lá. Mas você não me contou por que você escolheu a fisioterapia. Você já me contou por que você, como é que foi seu contato, primeiro contato com a fisioterapia aquática. E aí, só para te deixar tranquilo, assim, o curso de fisioterapia aqui da UEL tem 40 anos, a disciplina não tem 15 e a piscina não tem 9 anos. É, Ou seja, e sim. a piscina levou mais de 10 anos para ser construída entre projetos, indas e vindas. Então, Eu, eu não escolhi a fisioterapia me escolheu, né, praticamente, porque eu queria área de saúde. Então, eu fiz biologia, fiz fisioterapia, fiz medicina, eu fiz tudo que aparecesse na minha frente. Eu falei, área de saúde. Então, não tive aquela história marcante de casos da família, né, que você conheceu, não tive isso. Eu fiz um monte de vestibular, né, fiz para vestibular em tudo que é saúde, você lugar, gostaria de fazer alguma coisa de saúde. exatamente. E aí, eu só passei em um, especificamente em um, que foi na Universidade de Tiradentes. Eu até pensei assim, eu vou cursar o primeiro semestre, né, vou ver como é que é, qualquer coisa eu vou tentando fazer outros vestibulares por aí. E aí, fui fazer o primeiro semestre e já era. Peguei gosto pela coisa ali no primeiro semestre logo, me apaixonei pelo curso e toquei adiante, me envolvi em tudo que a universidade me oferecia, o que na universidade particular é um pouco diferente, né, da universidade pública. Por exemplo, não tinha PIBIC, não tinha iniciação científica, né? E aí a gente fez a cabeça de uma professora nossa, vamos fazer a primeira iniciação científica aqui, eu participei também da primeira iniciação científica da minha faculdade. Aí eu fui pesquisar, era o que mesmo? Era perfil de hipertensão arterial em crianças do interior de É um Sergipe. bom começo, a gente sempre começa assim. Exatamente. E aí a gente foi maravilhoso, né? Foi muito bom. E aí, pronto, entrei e nunca mais larguei. A minha primeira pesquisa como docente registrada na universidade foi o perfil reumatológico dos pacientes do ambulatório. Ou seja, fazer pesquisa buscando nos prontuários de forma retrospectiva, me parece que é um bom começo isso. Sim, A minha universidade não estimula. Então, vários prontuários, e você vai achar algumas exatamente. coisas importantes, interessantes lá, porque é barato, é rápido, Isso, hoje deve estar sim. tudo digitalizado, né? Hoje é muito mais rápido. Uhum. Naquela Mas época, o artigo científico era um parto, né? Comute, aí você pede a cópia, aí chega o papel, você tem que tem que buscar. pagar o texto. E os Exatamente. alunos de hoje não sabem o que é isso. Hoje em dia está aqui na mão, ó. Eu Pronto. estou aqui na mão. Isso foi Legal. da fisioterapia, né? Para a fisioterapia aquática, teve essa experiência que eu te falei, de usar a piscina pela primeira vez, que eu fiz questão de usar, queria, aí tinha uma paciente que se encaixava, aí a gente foi, entendeu? E quando chegou no final do curso, no último ano, eu fiz parte da comissão de formatura da faculdade, né? Hum. E para arrecadar fundos para a formatura, a gente fazia cursos, né? Hum. E a gente contratou vários cursos, convidávamos palestrantes do Brasil inteiro para ir para lá, falar sobre determinado assunto, e nesses nós fizemos uns 2 ou 3 de fisioterapia aquática, né? Fizemos uma fisioterapia aquática ortopedia com um fisioterapeuta, não me lembro, nem me lembro mais o nome dele, e a gente organizava esses cursos e eu participava, obviamente, dos cursos, né?
Um deles foi uma introdução ao Watson também, que a gente fez com o Rogério Antunes, você deve conhecer, isso em 2000, 2001, mais ou menos. Então, eu estava sempre ali, envolvido com fisioterapia aquática, né? No estágio, todo paciente que eu podia jogar na piscina, atendia na água, então eu fui pegando gosto pela coisa, né? Na verdade, assim, olha os esportes que eu já fiz na minha vida, Rogério. Natação, polo aquático e salto ornamental. Então, assim, Uau! tudo na água. Né? Fiz uma época da minha vida bem específica, 1 ou 2 anos, mas foi tudo na água. A cabelo era verde de tanto cloro que tinha. Ou seja, nasceu para água. Nasci para a água, gosto muito, é um prazer enorme. É muito legal. E aí você sai de Da Unip, Sergipe, da Unite, e como é que você foi chegar na rede, Sara? na rede, Aí, no finalzinho do curso, a gente viu que estava tendo um concurso público para fisioterapeuta, né? E praticamente metade da turma fez essa prova. A gente foi uma carreata para Salvador, porque a prova escrita era em Salvador. Aí fizemos lá a prova escrita, e aí eu passei e fui para Brasília fazer a entrevista e a prova prática. E aí fui aprovado, e antes da colação de grau, eu já tinha recebido a ligação que estava tudo certo, e eu tinha que me apresentar no SARA de Belo Horizonte em 2 semanas. Então, colei grau, peguei o diploma, peguei a estrada e fui para Belo Horizonte. Aí me apresentei no SARA Belo Horizonte, e aí foi que uma coisa aconteceu, né? Aí foi uma novidade. No SARA, para quem não conhece, tem os programas, né? Você tem, por exemplo, a ortopedia, a reabilitação infantil, você tem a neuroreabilitação e lesão medular, neuroreabilitação e lesão cerebral, esses programas, né, que são o formato do hospital. E você tem fisioterapeutas também em setores específicos. Por exemplo, na hidro, na fisioterapia aquática, e na oficina ortopédica, para trabalhar, mexer com órteses, próteses, etc. Você nunca era treinado nessas áreas, e sim nos programas. Eu fui a única exceção. Eu fui treinado na fisioterapia aquática, na hidro, e não fui treinado em programa, porque eles estavam desesperados precisando de um fisioterapeuta específico para fisioterapia aquática. Aí eu falei, bom, é isso, né? Não tem para escapar. Não adianta fugir, eu tenho que estar na água. E aí eu fui treinado. E assim, foi uma luta ali, porque o que acontecia? Quando você está num programa, por exemplo, de neuroreabilitação de lesão medular, você vai ver lesão medular. E ponto. Né? Então, você vai ver ali os pacientes com lesão medular, você vai atender daqui a 8 meses, 1 ano, a coisa já fica ali no automático, porque são aqueles pacientes, né, aquele grupo de pacientes. Na hidro, não. Na hidro, você atende ortopedia, na hidro, você atende o paciente com lesão medular, o paciente com lesão cerebral, a criança, o idoso, a ortopedia clínica, a ortopedia cirúrgica. Então, você tem que saber de tudo um pouco. Né? Inclusive, essa é uma característica da especialização em fisioterapia aquática. Né? É uma especialização... É uma especialização que você pode ser generalista. Exatamente. Então, você precisa ter... Exatamente. Você precisa ter esse conhecimento geral, né? Para conseguir atender na piscina, porque você vai atender de tudo ali dentro. Então, eu fiquei 8 meses em Belo Horizonte treinando na piscina. Né? Nesses 8 meses, você não assina contrato. Você é como se fosse um estagiário. E aí, quando eu assinei o contrato, no final dos 8 meses, falou, você vai para o SARA Brasília. Então, eu fiquei 8 meses em Belo Horizonte. E aí, início de 2002, né, eu peguei o carro, arrumei o que eu tinha, que era roupa e computador, e fui para Brasília. E estou aqui desde 2002, né, ou seja, 18 anos, casei e estou com 2 lindos pequenos brasileiros aqui. E aí eu fiquei no SARA Brasília de 2002 a 2012. 10 anos. 2002 a 2012. 80% desse tempo imerso. 80%. Exatamente. Fiquei aproximadamente uns 8 anos ali, especificamente na piscina. E aí eu atendia, meu amigo, de tudo. De tudo. A gente tinha horário para ortopedia, a gente tinha horário para lesão medular, tinha horário para reabilitação infantil,
A gente Então, chamava... você não foi imposto para você atender mais pacientes com lesão medular, então? Não, não, não. Pelo contrário, na verdade, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas a lesão medular tinha um filtro muito grande, porque tinha muitas questões clínicas que impediam o paciente de descer para a piscina. Isso era uma questão um pouco complicada para a gente, mas a gente tinha sempre pacientes, a gente atendia sempre pacientes, era um fluxo relativamente grande de pacientes que a gente tinha. Mas realmente o grosso vinha da reabilitação infantil, pós-operatório de paralisia cerebral, nós tínhamos ortopedia, próteses, tudo que é tipo, as doenças raras, né, que no SARA não é raro, lá, os raros vão todos para lá, né, então a gente atende de tudo. Então, essa experiência foi bem ampla. A paixão pela lesão medular foi porque depois desses 8 anos eu fiquei um bom tempo no programa de reabilitação em lesão medular, e o meu mestrado e meu doutorado foram com pacientes com lesão medular traumática. Legal. Vamos mostrar o caso, então? O que você acha de compartilhar a tela e depois a gente continua o papo na sequência? Primeiro, quando o professor Jefferson me convidou aqui para participar desse momento, já me veio à cabeça a questão da fisioterapia aquática na lesão medular, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje, e aí eu queria começar especificando a lesão medular traumática, né? A lesão medular não traumática é um escopo muito amplo de pacientes, né? Então, o foco aqui, tudo que eu vou falar, é na lesão medular traumática. E aí, quando a gente fala de lesão medular traumática, necessariamente a gente precisa falar da ASIA, que é a classificação internacional de lesão medular traumática, e tempo de lesão, porque isso tem uma relação direta com o prognóstico do paciente. Então, a ASIA ela é classificada em A, B, C, D e E, sendo que A é a lesão motora sensitiva completa, e B, você já tem ali uma lesão, uma componente sensitivo que não é mais completa, nem incompleta, e C e D, lesão motora e sensitiva incompleta. Então, você tem um bom prognóstico, um melhor prognóstico nas lesões B, C, D do que na A. E o tempo de lesão também. Então, se você recebe um paciente com 2 anos de lesão, a sua expectativa de prognóstico já é mais reservada, né? E ao contrário de um paciente com ASIA C ou D e tempo de lesão curto, pequeno, meses de lesão. Então, você tem um potencial de reabilitação muito maior. Falando em reabilitação, é importante que a gente vai falar de um micro aspecto da reabilitação desses pacientes, que é a fisioterapia aquática. Então, a reabilitação do lesão medular, ela é ampla, ela necessita de vários profissionais, né, de várias especialidades médicas, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, educador físico e fisioterapeuta. E dentro da fisioterapia, nós temos a opção da fisioterapia aquática. Eu trouxe um caso, e esse caso, ele não tem nada de especial, mas, por outro lado, esse caso ele é representativo de uma população que eu atendi, né, uma experiência clínica enorme, tanto no SARA, quanto atualmente na UNB, como professor, né, e responsável pelo estágio em fisioterapia aquática. Então, esse relato de caso, experiência clínica, é de um homem de 29 anos que sofreu um acidente de moto, caso clássico, né, com apenas 3 meses de lesão. Já conversamos com isso, um ponto positivo, né, em relação ao prognóstico. Ele chegou com um quadro de paraplegia, classificado como ASIA C, e o nível motor dele T2, bilateral, ou seja, ele é considerado o que a gente chama de para-alto, é uma paraplegia com um nível torácico alto. Então, você tem lá a lesão afetando membros inferiores, mas também o componente de tronco importante. Esse paciente chegou com uma expectativa de recuperação altíssima, né? E quando a gente fala expectativa de recuperação na lesão medular, basicamente a gente está falando de voltar a andar, né? Na avaliação físico-funcional, identificamos amplitude de movimentos livres, né, muito comum em casos recentes, como o caso dele. Um leve aumento de tônus, ali em torno de 1 na escala de Ashworth. Força muscular é o que chamava a atenção, né, a maioria dos grupos musculares com 2, ou seja, não vencia nem a gravidade, e 3, né, vencia a gravidade e não vencia nenhum tipo de resistência. Isso principalmente em músculos de membros inferiores e tronco. Em relação às atividades de vida diária, era um paciente que já estava, apesar do tempo curto, independente de coisas básicas, como higiene facial, corporal, vestuário, principalmente de tronco, né, camisa, etc., mas ainda tinha alguma dificuldade para o vestuário de membros inferiores. Em relação ao ortostatismo, né, barra marcha, barra uso de cadeira de rodas, era um paciente que tinha um complicador, né? Ele poderia já estar pensando no ortostatismo, nem que seja com órtese de joelho, por exemplo, para manter o joelho em extensão,
e mais habilidade na cadeira de rodas, mas ele tinha uma complicação da lesão medular, que é a hipotensão ortostática, que estava atrapalhando ele. Qualquer tentativa de ortostatismo, tanto sentado quanto em pé, na posição ortostática, né, sentado ou em pé, esse paciente relatava tontura e às vezes chegava a desmaiar. Então, foi encaminhado para a fisioterapia aquática. Nós atendemos esse paciente utilizando exercícios convencionais, né, de cinesioterapia, exercícios clássicos, ou seja, exercícios baseados nas propriedades físicas da água. Utilizamos um treinamento específico de força, de estímulo à movimentação ativa, sempre pensando nas propriedades físicas da água, principalmente empuxo e arrasto, né, tanto para estimular a movimentação ativa ou como para, utilizando como forma de resistência. E aí, à medida que esse paciente foi evoluindo, a gente pôde incorporar elementos dentro desse treino, como o uso de flutuadores ou de resistores, tá, para aumentar a resistência. Um aspecto muito importante nesse caso, que é o ortostatismo e a marcha. Então, esse paciente, já no primeiro dia, conseguiu ficar em pé, conseguiu trocar passos, mesmo com essa limitação de força muscular e mesmo com a hipotensão. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas em relação à força muscular, água na altura dos ombros, por exemplo, você tem um alívio ali de aproximadamente 90% do peso corporal. Né? Então, se ele pesar 100 quilos, a sensação de carga ali seria de apenas 10. Né? Então, isso é uma vantagem enorme da fisioterapia aquática sobre a fisioterapia convencional nesses pacientes. Então, no primeiro dia, ele já conseguiu ortostatismo e já conseguiu realizar a marcha, né? E aí a gente sempre faz aquela evolução do mais livre possível. Então, podemos iniciar com apoio terapeuta, da barra paralela, ou da barra de apoio lateral, mas o interessante é que a gente tente que o paciente, coloque o paciente para andar o mais livre possível. E também realizamos exercícios de equilíbrio, inicialmente sentado, né, trabalhando equilíbrio de tronco ou com turbulência, mas rapidamente já evoluímos o equilíbrio dinâmico associado à marcha e mais turbulência, né? E também com jogos entre pacientes. Então, esse era um aspecto padrão de tratamento que a gente fez com esse paciente, né? E a gente sempre foca como complemento às atividades fora da água. Então, tanto no SARA quanto no hospital de apoio, são hospitais de reabilitação. Então, esse paciente, ele interna para reabilitar, participa de um programa dentro do hospital, no ginásio terapêutico, né? E também na fisioterapia aquática. Então, a gente conversa com o fisioterapeuta da parte interna para a gente complementar os exercícios na água e focar naquilo que está mais difícil de ser feito com esse paciente fora da água. E, provavelmente, nesses casos, a grande dificuldade são as atividades de carga de peso, dada a fraqueza muscular. Então, eu não consigo falar sobre fisioterapia aquática e lesão medular sem falar que esses pacientes têm uma grande dificuldade de chegar até a piscina, uma série de contraindicações e precauções. Eu vou citar algumas, como, por exemplo, questões relacionadas à pele, né? É muito comum esses pacientes desenvolverem escaras, né? O que vai contraindicar a atividade aquática. As questões relacionadas à bexiga, intestino neurogênico, por exemplo, que também pode ser um problema, mas dando tempo de reabilitar esse aspecto, a gente consegue sim entrar na piscina. E um exemplo, que foi o caso desse nosso paciente, da hipotensão ortostática persistente. A hipotensão ortostática, ela acontece, normalmente, nesses pacientes da fase de choque medular. Passada a fase de choque medular, você normalmente não tem esse problema. Nesse caso, esse paciente teve, perdurou mais tempo e estava atrapalhando a evolução do processo de reabilitação desse paciente fora da água. Então, na piscina, na discussão de casos que nós tivemos, eu já falei, não, vamos mandar para a piscina que isso não vai ocorrer na água por conta da pressão hidrostática e do seu aumento do retorno venoso gerado por ela. E, realmente, isso aconteceu, o paciente conseguiu fazer as atividades e melhorou absurdamente no treinamento fora da água. Então, uma coisa importante também desses pacientes das lesões incompletas é um mapa muscular detalhado, né, da musculatura de membros inferiores e tronco, para que a gente possa acompanhar essa evolução ao longo do tempo. Eu passo sempre isso para meus estagiários. A questão da entrada e saída da piscina também é outro aspecto relevante. Na época do SARA, a gente fazia a transferência por guindaste. No hospital de apoio, a gente faz pela rampa. Então, a gente só faz a transferência da cadeira de rodas para a cadeira de banho e entra com o paciente na piscina. E se esse paciente tem a expectativa de continuar fazendo fora, a gente pode treinar uma transferência que é difícil, nem todos os pacientes conseguem, que é a transferência cadeira de rodas, chão, piscina. E por último, nesse aspecto, a relação entre lesão medular completa e incompleta.
a gente atende, basicamente, pacientes com lesões medulares incompletas. Aquele paciente que tem um potencial de reabilitação maior, possibilidade de exercícios maiores, né? A lesão medular completa, não que a gente não possa atender, a gente atende, né? Mas a gente tenta dar o foco maior na atividade física, já pensando na reabilitação como um todo, e aí a gente já entra com a discussão com a educação física, pensando na natação, por exemplo. E para fechar, a gente falou até agora, né, das evidências, das minhas evidências internas, né, da minha experiência com a fisioterapia aquática, lesão medular, trazendo esse caso específico, mas dá uma pincelada rápida das evidências externas. Então, você tem uma grande variabilidade clínica nesses casos, né, e isso gera limitação para ensaios clínicos randomizados, né, praticamente não existem. A maior parte dos poucos estudos que existem são com pacientes com lesões incompletas, o que fala a favor do que eu acabei de falar também, em relação à lesão completa e incompleta. Estudos e séries de casos são a maior parte dos estudos. Análises biomecânicas que avaliaram a marcha e a variação do centro de pressão. Poucas revisões narrativas gerais, genéricas, e estudos avaliando a fisiologia da imersão, a parte cardiopulmonar e consumo de oxigênio. Inclusive, foram os artigos que resultantes, né, do meu mestrado-doutorado, que foi a parte de fisiologia da imersão, avaliando volumes e capacidades pulmonares. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito legal. Você ficou os 10 anos e acabou procurando um programa de mestrado e de doutorado fora do próprio SARA para extravasar toda a parte científica que estava lhe chamando a atenção, que estava lhe provocando, que vem lá da faculdade da UNIT, né, essa provocação. E como que foi achar um programa e um orientador que aceitasse a sua pergunta, porque você que levou a pergunta e a sua bagagem para o programa, e não que o programa talvez tivesse essa linha, acho que o programa nem tem mais, eu acho. Não tem. Eu fiz o mestrado profissionalizante, no Centro SARA de Formação e Pesquisa, que realmente não existe mais, né? Foi fechado logo depois que eu terminei o mestrado, e o que acontecia é que existia uma linha de pesquisa, né, antes, avaliando isso, e eu entrei como fisioterapeuta da IDO, no SARA Brasília, e eu estava acompanhando essa linha de pesquisa. E aí, sempre questionador, procurando saber, dando dicas, isso aqui não faz sentido, isso aqui, dando meus palpites de entendimento das propriedades físicas da água em relação àquilo que estava acontecendo com aqueles pacientes. E um paciente, especificamente, me chamou a atenção, né, que era um paciente com lesão medular alta, C5, né, com uma capacidade vital baixa, bem baixa, abaixo de 1 litro, que é um absurdo, né, muito pouco. Esse paciente precisava de cinta para conversar, para falar, tá? E aí, esse paciente teve uma lesão medular como pulando na piscina. Em uma piscina rasa, que ele achou que era funda, né? E teve a sua lesão medular ali. Então, ele queria, por questões psicológicas, voltar para a piscina, né? Eu quero tirar isso, desse receio que eu tenho. E aí, a gente resolveu entrar com esse paciente na piscina e a gente observou que ele respirava melhor na água, o tom de voz era muito melhor do que fora da água. E aí, a gente resolveu pesquisar a fundo isso aí. E praticamente naquela época não tinha pesquisa sobre o tema, com exceção de um estudo francês, né? E aí a gente pegou, tinha o meu orientador, né, Dr. Beraldo, que era um médico do hospital, e aí a gente fez aquelas loucuras, né, colocar um espirômetro na beira da piscina, transferir um tetraplégico, fazer espirometria dentro da água, com água em níveis diferentes de profundidade, coisas que a gente faz no mestrado e no doutorado. E aí, a gente fez a primeira publicação, e aí eu fui para o doutorado, aí o doutorado já foi na UNB, com o mesmo orientador, e o bacana do doutorado foi que a gente mandou, a primeira revista que a gente mandou foi o Journal of Physiology, que é o máximo de fisiologia, né? Obviamente, exatamente, obviamente tomamos um não, mas recebemos 2 revisões dois pareceres fantásticos, críticas construtivas, e dessas críticas
gerou o doutorado, gerou a pergunta do doutorado. Legal. Então foi muito bacana. Fazer de um limão, meio limão Mano, ruim, uma baita de uma limonada suíça, hein? Isso uhum, as pessoas têm que tirar esse proveito aí. Deixa sim. eu fazer uma pergunta para você que ela é filosofal, assim. O paciente não conseguia caminhar fora, tinha dificuldade, não estava usando um órtese, provavelmente. E aí, na hora que ele entra, ele consegue ficar em pé, ele consegue fazer ortostatismo e dar os seus primeiros passos sozinho. Isso é uma coisa muito que acontece Forte. com os pacientes lesados medular e por um simples fato que se chama viscosidade. Ou Uhum. seja, a viscosidade da água é 12 vezes mais que o ar. Então, o complexo hidrogênio-oxigênio faz com que ele seja uma órtese natural Sim. para que ele estava precisando para ele caminhar. Você concorda com isso que eu Uhum. estou falando com você? Eu concordo com a questão também da lentificação do movimento É, que a prova. viscosidade da água faz, né? Permite o paciente reagir, se antecipar aquilo ali, né? Mas, assim, fora essas questões, além da questão do empuxo, né, da descarga de peso, obviamente, por uma questão da força muscular e tudo, mas isso é tão forte, né, psicologicamente, para o paciente, principalmente a lesão medular, que é uma lesão devastadora, né? Pega jovens no auge da capacidade produtiva, né? E você tem ali, o fato de não andar é um pequeno detalhe, né? A questão do controle da bexiga, do intestino, isso para eles é terrível também, né? Então, aí, mas voltando à questão da sua provocação, o brilho nos olhos desse paciente, quando ele entra na água pela primeira vez, ele consegue se sustentar pelas propriedades físicas da água, que a gente já conversou, e trocar passo, coisa que era impossível de ser feita Ainda fora da mais água, sendo T2, né? salvo, exatamente, salvo naquele sistema de elevação, só que ele tem que botar aquela parafernália toda, né? Na água não, você está livre, você está absolutamente E livre. se Então, ele isso é cair, não vai maravilhoso. acontecer absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Às vezes eu até brinco com o paciente assim, você já experimentou dar um mergulhinho aqui antes? Né? Vê como é que é. Porque se você cair, você segurar ali a sua respiração, não vai ter problema nenhum. Aí ele ganha confiança, né? E aí ele se arrisca cada vez mais. E aí eu brinco, na piscina a gente consegue ganhar muito por isso. É um ambiente de risco controlado. Obviamente você ali próximo ao paciente, né? Supervisionado. Supervisionado. Então a gente consegue arriscar muito mais ali dentro da água, né? Você sabe que você me fez lembrar de dois fatos agora. Primeiro, que o meu primeiro paciente na água foi um lesado medular, um tétano. Uhum, Que, uhum, por sinal, ele era. Já contei isso em histórias anteriores, mas eu vou contar para você. Não sei se eu acho que eu devo ter contado para você. Ele era pai, é pai da menina que estudava comigo. legal. E ele sofreu um acidente em São Paulo, saída numa das estradas, acho que foi para Dutra, alguma coisa. Ele sai, sofre um acidente lá. E ela está estudando aqui. E ele Uhum, vai para o Sara. Ele vai para o Sara. Bom, eu me formei em 91 e recebi o primeiro paciente em julho de 91. Foi meu primeiro paciente. uhum, E ainda não tinha pego o meu diploma. Era o meu primeiro paciente particular. Ele foi para o Sara em 90. Ele ficou 6 meses ou 8 meses em Brasília. E, então não se preocupe que não foi você. Eu também estou preocupado. O que aconteceu? Eu coloquei ele na piscina. E eu acho que a pessoa que colocou ele na piscina não tinha muita experiência. Porque colocou ele em prono. uhum, E falou assim, volta. E ele era um C5, C6. Na verdade, ele tem os componentes de C7, mas na época, muito ainda agudo, ele não tinha. Então, ele era um C6. Ele não tinha certo. condições mínimas de voltar. E ele batia a Uhum, mão, faltando respiração. Porque ele estava aguentando, ele ia morrer afogado. Ele não morreu num acidente trágico, mas ele ia sim. morrer afogado. Ele batia a mão e
a pessoa que tinha colocado ele dentro da água no pronto achava que ele estava nadando. Sim. E aí, quando a pessoa virou, você não virou para respirar, você quase morreu, estou batendo mal aqui, eu não consigo respirar, não sei o quê. Então, Desesperador. ele chegou com um pseudoterapeuta recém-formado, sem diploma e sem crefito, e meu primeiro paciente era o pai de uma aluna da minha colega de turma, e ele com trauma de piscina, né? Então, quer dizer, eu tive que me virar nos 30 para saber assim, não, fui nadador, como você. Então, eu sei, assim, não tive disciplina na faculdade. Então, não, eu vou conseguir colocar essa pessoa aqui. Bom, avancei. Ele é vivo até hoje, faz tempo que eu não vejo, Uhum. mas ele está aqui na área, aqui em Londrina ainda. Segunda Cara. coisa que eu quero falar para você é o seguinte, que esse negócio de ficar em pé, via viscosidade ou via um pseudo-controle de uma lesão incompleta, ou uma tentativa de um controle motor, me deixou uma vez, me deixou numa situação ruim. Eu estava numa academia, numa outra academia já, e chegou um menino com uma lesão incompleta, também, mas mas não para Sim. alto. E eu Tipo tinha no um caso. exercício, eu acho que devia ser T6, né? Uhum. Aí eu coloquei ele em pé, ele apoiou na borda da piscina e eu fui com meus dois joelhos e travei. Certo. Separei um pouco e dei uma travada, que era o clássico. Então ele ficava com a mão depois aqui em mim, eu ficava no Uhum. quadril, Uhum. agachado, ajoelhado, com a água no meu. E ele disse, nós vamos ficar 5 minutos em ortossatismo. A diferença é que isso a família vendo na janela, bem próximo ao local. Bom, eu pego e eu olho para conversar com outro paciente e tiro uma perna. Consequentemente, a perna tem que desabar. A perna do joelho direito tem que desabar o joelho. O joelho não desabou, ficou travado. Aí eu voltei da conversa aqui, olhei para ele, olhei assim, mas fiquei pensando, eu soltei um joelho e não aconteceu nada. Aí eu lentamente vou lá e tiro o outro joelho, o esquerdo. E não acontece nada. Ele continua na mesma posição. Eu falei assim: tira a sua mão direita do meu ombro, tira a sua mão esquerda. Dei um passo para trás. Ele ficou com as mãos dentro d'água e estático, sem nada, sem órteses, sem nada. Aí eu caio na besteira e falo assim para a família, uma besteira que eu espero que as pessoas que estão assistindo não façam. Olha, tá vendo? Eu falei no vidro, não me ouvia. Ó, eu sou mágico. Ó, tá em pé. A mãe começa a desabar e chorar. O pai não sabe o que fazer. Eu causei, na verdade, todos ficaram felizes, mas eu não poderia ter trabalhado com isso, erroneamente, porque eu falei pronto, a pessoa descobriu a cura Sim. para o não controle, e que não tem nada a ver com descoberta de cura para o controle coisa alguma. Foi uma bobeira, Sim. numa empolgação de um Sim. formado, recém-formado, fazendo uma besteira de provocar a família, você está vendo? Ó, eu consigo aqui, eu consigo fazer ele ficar em pé, mas foi um momento que conspirou que ele ficasse em extensão, entendeu? Muito mais Sim. mecânico do que controle. Né? Aí a Exatamente. mãe, quando foi buscá-lo, o pai foi me ajudar a tirar da água, e aí me abraçava, disse, nossa, você é mágica. Eu disse, não, pelo amor de Deus. Não é. Aí eu vi a besteira que eu fiz, no sentido, olha, quando você ganhar uma habilidade funcional, fica quietinho, não espalha É. muito para muito ninguém, não, deixa só o paciente saber que isso é momentâneo, e que a Sim. propriedade física, a mecânica de fluidos, ela é tão importante, tão fantástica, que ela é capaz de pregar umas peças na gente, né? Sim, sim. Eu falo com meus alunos, Jefferson, em relação a isso, porque você trabalhar com desenvolvimento modular tem uma linha tênue de você dar esperança e também não tirar a esperança totalmente. Né? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Então, assim, esse aspecto é fundamental. Não é porque você está aqui agora conseguindo ficar em pé e trocar passo que a partir de agora você vai sair, no final do ano, você vai na São Silvestre. Né? Não Exatamente. vai ser isso. Né? Não vai ser isso. A gente vai trabalhar
né? A gente vai trabalhar, principalmente agora, nesse início da lesão medular, as coisas ainda estão acontecendo dentro de você, as coisas estão se reorganizando ainda aí, e a gente está explorando isso, né? A gente está explorando isso. Então, é legal ficar feliz, é legal ficar contente com isso, mas tem que botar o pé no chão, literalmente. Tem que botar o pé no chão e saber até onde a gente pode ir com esse paciente. Então, isso é fundamental. Eu acho que se eu fosse um jovem fisioterapeuta nos dias de hoje, eu ia colocar isso nas redes sociais, assim, olha o que eu consegui. Aí você, mas você conseguiu isso porque você é bom, porque você é mágico, porque sua terapia é diferenciada dos outros? Se não, porque a mecânica de fluido me permite fazer isso. Agora, Sim, fica em silêncio, não precisa sim. se empolgar e mostrar isso para ninguém, porque... Mas isso acontece na piscina de forma mais fácil, mas isso fora d'água também é uma realidade, né? Você colocar 2 órteses de joelho ali no paciente, você trava ele, trava o quadril dele ali, ele vai ficar em pé, né? E Esse o princípio é paciente, o mesmo. esse paciente não usava uma HCAFO? Você não falou fora, né? Ele não Não, então, usava? ele poderia usar, ele poderia usar, né? Uma Só que HCAFO com um colete, inclusive, eu acho. a hipotensão ortostática não deixava no começo. Depois, daí, umas 2 semanas mais ou menos depois, ele passou a conseguir, né? E assim, ele começou, ele teve uma melhora rápida ele saiu de alta com EZD. Ele saiu de alta com a classificação diferente, o que não é muito comum, né? Ele saiu de C para D. Então ele melhorou os grupos musculares, a força muscular, né, dos músculos chaves, e ele conseguiu sair fazendo ortostatismo com a simples órtese de joelho, só travando o joelho em extensão. E uma última pergunta. Você não treinava o Halloween com esse, você não tinha grupo de Halloween, até mesmo por entrada e saída? Como que era? Então, eu fiz o Halloween, inclusive fiz com o Johan Lambeck, o curso, o módulo 1 do Halloween, fiz o Otso, fiz também um curso nessa época da faculdade, um curso introdutório do Bades Ragaz, mas eu acabo que eu não uso nenhuma técnica específica, porém, eu brinco que eu faço assim, eu uso todo esse arcabouço de conhecimento em prol do paciente. Então, eu avalio o meu paciente, vejo a demanda dele e posso, sim, utilizar uma ou outra técnica com algum aspecto específico. O Halloween, por exemplo, no exame medular, por uma questão de equilíbrio de tronco, né, mudanças de direção de postura, né, de entrar para dorsal, etc. E o que eu achava interessante que quando eu fiz o Hell Week, né, há muitos anos atrás, acho que foi 2004, mais ou menos, muito tempo atrás, eu falei, pô, eu já fazia um trem parecido com esse aí, não sabia que era Hell Week, não. Exatamente. Eu já imaginava a Tinha um nome importância para daquilo isso. ali. Exatamente, que tinha um nome para isso. Então, eu sempre foco muito nisso, né? Uma boa avaliação, boa discussão do caso, ver como que ele está fora da água, né? Porque eu oriento muito isso aos alunos, falando, olha, beleza, a gente está na água, precisa melhorar, etc., mas eu quero ver melhoras fora da água, eu quero saber como que ele vai repercutir fora da água, né? Então, isso é um aspecto bem interessante na lesão medular. Eu vou adicionar a Carlinha agora, ela vai ver se tem algumas perguntas. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Parabéns, Josevan, pela apresentação, por Obrigado, compartilhar com a Carla. gente. Nós temos uma tem pergunta aqui da Mariana. Ela gostaria de saber como você costuma trabalhar essa evolução do treino de marcha dos pacientes. Qual recurso você usa, além da barra e do terapeuta? Sim. Isso é muito particular também, né, de cada caso. Vamos pegar um exemplo desse paciente, né? Esse paciente, como ele tinha um mix ali de força variando de 2 a 3, com uma água na profundidade, na altura dos ombros mais ou menos, ele já conseguiu ficar em pé sozinho, e a primeira volta eu fiz sustentando com a mão, né? E eu percebi, parecido com o relato do professor Jefferson, que ele já conseguia, logo naquele momento, soltar. Então, é de feeling, né? A gente vai percebendo. Eu parto sempre do princípio, quanto menos equipamento eu utilizar para aquele paciente, melhor. Mas ele vai ter que usar recursos e estratégias por si só
para conseguir resolver aquele problema. Porque acaba que a gente vira literalmente uma muleta, né? Então, ele vai ficar ali, ele vai apoiar, e eu prezo muito por isso. A gente trabalhava no Saara, a piscina, ela era rampada, né? Então, a gente tinha vários níveis de profundidade. Era uma rampa bem discreta, mas era uma rampa. Então, a gente dava um passinho lateral para tentar dar um pouquinho mais de sobrecarga. Já a piscina do hospital de apoio, ela é por níveis. Então, você tem lá 4 níveis de profundidade, aí já era um pouquinho mais difícil, porque um degrau já dava uma diferença grande para ele. E aí a gente sentia isso, sentia esse feeling. E quando estava muito difícil, simplesmente pegava o espaguete, ó, segura aqui no espaguete, o espaguete vai ficar solto, dá uma caminhada aí, né? Porque aí dá mais instabilidade para ele, ele vai ter que trazer mais recursos por si só do que apoiando em equipamentos. Eu queria fazer uma pergunta em relação a diferentes experiências, assim, se tem algo que você gostaria de compartilhar em relação a um exercício específico para esse público específico, né, os lesados, e se tem alguma coisa em especial que você gostaria de compartilhar mais com a gente. Olha, eu gosto muito de cadeia cinética fechada na piscina para esses pacientes, né? Então, sempre que é possível, eu treino, por exemplo, o sentar e levantar, né? Não como um agachamento em si, mas mais como uma questão funcional mesmo. Isso nesses pacientes com lesões incompletas facilita demais a transferência e o dia a dia deles, principalmente para o cuidador, né? Então, quando o paciente consegue ter força suficiente para levantar da cadeira sozinho, uma outra pessoa pode vir atrás e trocar uma cadeira, por exemplo, pode facilitar a transferência dele da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, da cadeira para o vaso, do vaso para a cadeira, e isso, funcionalmente, para esses pacientes, é muito importante, né? Na parte da reabilitação neurológica, não desmerecendo a avaliação física, pelo contrário, ela é muito importante, eu até falei disso do mapa muscular, mas a avaliação funcional, ela é milhões de vezes mais importante. Às vezes você vê o paciente melhorar em aspectos funcionais, né, no dia a dia dele ali, botar uma roupa, às vezes escovar um dente, botar um garfo de comida na boca, para a gente é uma coisa tão banal, né, mas dependendo do paciente, são uma evolução gigantesca. Então, às vezes a gente não percebe melhoras do ponto de vista físico, mas a gente percebe melhores do ponto de vista funcional. Então, no estágio, a gente sempre, nesses pacientes, a gente faz a parte da avaliação física, mas a gente explora muito a avaliação funcional também, porque a gente vai conversando com o paciente, vai entendendo o dia a dia dele ao longo do tempo. Você usa algum tipo de instrumento específico para esses controles mais funcionais, ou só o autorrelato mesmo dos pacientes? Então, a gente fez vários testes, né? Escala, o próprio MIF, né? Algumas escalas específicas que tem para lesão medular, mas no dia a dia, no vamos ver no dia a dia, o paciente chegando para ser atendido, a gente precisa de ferramentas mais simples, mais eficazes. Então, eu falo com os alunos, bate um papo, conversa com ele, pergunta para ele assim, ó, como você acorda? Qual a primeira coisa que você faz até a hora de dormir? Então, entende o dia a dia desse paciente, entende o contexto socioeconômico desse paciente, como que a família participa desse processo. Então, às vezes uma conversa, para mim, é muito mais importante do que essas escalas que às vezes são gigantescas, você passa um tempão ali e acaba que isso na prática não é importante. Do ponto de vista de pesquisa, não. Né? Aí é outra, mas do ponto de vista da clínica ali, do dia a dia, a gente precisa atender o paciente, então a gente faz uma evolução mais rápida, focada, e já coloca o paciente na área. E que são informações bem importantes, né? Até para a nossa progressão dentro do tratamento, né? Com as ênfases específicas. Né? Muito obrigada. Eu acho que uma escala específica para qualidade de vida seria uma coisa interessante. Eu acho que o professor do nosso departamento aqui, ele propôs uma escala de qualidade de vida. E se for para pesquisa, uma escala padronizada também para função, mas eu também já vi
isocinético, por exemplo, para o membro superior, né? Dá para encaixar as pessoas, né? Mesmo a água não sendo o objetivo treinar a força, mas se você tiver a possibilidade, aí que tá, né? Você Sim. separou bem, você, olha, é na minha prática, na clínica da pessoa que está aqui nos assistindo, ou é para executar uma pesquisa, né? Então, a gente tem Exatamente. que ter um meio termo para isso aí. A Mariana fez um comentário aqui que é uma parte bem importante também, a gente perceber e dar esse feedback para os próprios pacientes sobre as evoluções, né, mesmo pequenas e funcionais ou físicas ou de capacidade, que é bem bacana também, não só para nós no tratamento, mas para o próprio paciente também, assim, principalmente os lesados medulares que não têm grandes, né, evoluções, não vai voltar a andar, que às vezes é algo, por mais que seja, né, de desejo, não vai acontecer, mas que são pequenas conquistas que são importantes até pro emocional, pro psicológico, né, dentro do tratamento. Então, eu também acho bem legal essa parte feedback paciente. Isso é muito importante, né? E isso ajuda também ao paciente dar aquele clique, né? O paciente precisa dar um clique. O que é esse clique? Quando você pensa na reabilitação, muitos fisioterapeutas ficam focando muito na questão física, né? Fica criando falsas expectativas, às vezes. Eu já presenciei isso, né? E a gente tem que pensar o que é reabilitação desses pacientes, né? É voltar a andar? Né? É voltar a mexer a perna? Talvez não. Talvez voltar a viver é o mais importante, né? Voltar a estudar. Esperança, né? Exatamente. Voltar a fazer um cursinho para-vestibular, voltar a estudar, voltar a mudar o seu conceito de trabalho. Ah, mas eu trabalhava, eu precisava ficar em pé. Adapta, vamos pensar numa situação, vamos pensar juntos como que a gente pode ajudar nesse sentido. Isso, para mim, é reabilitação. É um contexto muito mais amplo do que a questão puramente tá fraco, fortalece, não anda, bota para andar, tá curto, alonga, etc. Isso não dá certo. E assim, não depende só do fisioterapeuta, depende muito do paciente também, você tem que dar as ferramentas para ele perceber e dar esse clique. Não, eu não posso parar de viver, ou não posso viver por conta do exercício, por conta da fisioterapia, ou por conta de qualquer técnica, porque não dá. Né? Por mais, se você tem uma lesão medular completa, por mais que você trabalhe, você tem que entender que tem um limite, né? E aí esse paciente não pode ficar naquela expectativa para sempre. Não, se eu continuar fazendo, quanto mais eu fizer, se fosse assim, ia ter clínica de fisioterapia 24 horas por dia, botando todo mundo para andar, né? E não é a quantidade. A Priscila, ela me lembrou um caso aqui clássico e icônico aqui do nosso, de Londrina, que é o nosso amigo Claudines, e que ele durante esses 25 anos da lesão, ele sai de uma lesão medular muito alta, cervical muito alta, ele passa por uma torácica alta, e isso foi fruto da plasticidade nesses 25 anos, e que, na verdade, ele se encontra, após ele encontrar o esporte, a própria natação, né? Então, isso é uma coisa que a gente não tocou, assim, olha, a água, ela ser uma ponte para as pessoas que nunca foram atletas se transformar em atletas, se sentirem atletas, né? Então, isso é você vem aqui para a gente mobilizar, normalizar seu tônus de membro inferior, para prevenir algumas deformidades de membro inferior, para te ajudar no controle de tronco, para te mobilizar tronco, para alongar o peitoral, onde você toca a cadeira e que encurta, mas, ao passar do tempo, você nota que isso vai ficando, assim, poxa, eu faço isso, e ele faz em escritório, eu faço, refaço isso, reforço aqui na piscina, mas a grande sacada é o pulo que nós podemos dar essa ligação de transformá-lo em um atleta, mesmo ele nunca tendo sido um atleta, né? Então, essa é a grande legado da piscina, transformar as pessoas para competições. Sim. Eu tive a oportunidade no Sara, Jefferson, de trabalhar lá nós tínhamos 2 piscinas, né? Em vários horários, a gente dividia as piscinas, eu ficava com uma e a educação física ficava com a outra. Eu tive várias oportunidades de atender um paciente com lesão medular e discutir o caso com o educador físico e falar, olha, eu acho que para esse caso aqui
a natação vai contribuir muito mais do ponto de vista da reabilitação global do que eu estou fazendo aqui. Então, e aí você via que o paciente pegava gosto com aquilo, e muitos deles viraram competidores, né? E aí eles mudaram a perspectiva de vida deles. Falaram, agora eu sou um para-atleta e vou dedicar minha vida para isso. Então, para mim, esse paciente está reabilitado, mesmo passando o resto da vida na cadeira de rodas. Você imagina assim, o Claudines, ele é uma pessoa extremamente dependente, nunca, ninguém tinha feito o papel do pai e da mãe, porque ele dormia com o pai e com a mãe, e, eles cuidavam muito, e ele não tinha condições funcionais para nada. E eu chego para ele e faço uma proposta seguinte: ó, agora você já está nadando, vamos para um campeonato? Sim, vamos aonde? Em Recife. Tá, mas não tem dinheiro para o seu pai e sua mãe. Mas quem vai cuidar de mim? Eu vou com você e eu vou dormir do seu lado, eu vou fazer o papel do seu pai e sua mãe. Então a gente pega o avião em 93 e a gente vai para Recife, junto com um menino que era uma sequela de mielo, era um paraplégico, eu usava uma CAFO, e fomos lá, um menino usando uma CAFO e eu, o Claudines. E foi lá, competiu, foi a primeira competição dele. Ninguém. A responsabilidade imensa de eu ser o pai e a mãe dele para tudo. E foi uma experiência única, que isso você não vai aprender na faculdade, isso você aprende na prática com eles. Na prática. Vou contar um caso rapidinho aqui. Eu atendi um paciente, uma vez na época do SAR ainda, e a lista de espera lá é muito demorada, às vezes o paciente demora meses. Eu acho que agora deve estar até um pouco melhor, mas demorava meses para conseguir vaga para entrar lá, né? E esse cara teve um exame lá, morava lá no norte, lá em Manaus, e aí o que ele fez? Ele largou a filha e a esposa em Manaus, né? E veio com um parente para Belo Horizonte, alugou uma kitnet, um barraquinho, perto de uma clínica de fisioterapia, e ficou quase um ano, gastando dinheiro, focando a vida dele em uma única coisa: eu vou fazer fisioterapia. Ele tinha uma lesão baixa, né? Era T10, T11, T12, algo desse tipo, né? E ele estava muito focado. Ele gastava rios de dinheiro, fisioterapia. Aí, quando ele chegou no hospital, a primeira conversa que eu tive com ele: você sabe por que você teve? Você sabe qual é a lesão vascular? Você sabe por que você não está conseguindo mexer a perna? Aí, depois você conversar com ele, comecei a explicar as coisas para ele. Esse cara começou a chorar desesperadamente. Aí eu falei, meu Deus, o que eu falei de errado aqui, né? Acho que eu falei uma coisa errada aqui. Aí eu falei, cara, não, eu estou achando de felicidade, você tirou o peso das minhas costas. Eu vou voltar, para minha família, eu vou cuidar da minha filha, eu vou voltar para minha esposa, eu vou procurar trabalho, porque eu estava incansavelmente querendo achar uma solução para o meu problema. Eu achava na minha cabeça que quanto mais fisioterapia eu fizesse, quanto mais exercício eu fizesse, quanto mais eu me dedicasse, esse músculo ia voltar a contrair, eu ia ficar em pé e eu ia sair andando. Ninguém nunca me explicou o que era lesão medular. Ninguém nunca me explicou o porquê de não estar mexendo a perna, né? E aí ele começou a entender. Lógico, também tem a convivência com os outros pacientes, isso é muito importante, né? Ele convivia com vários pacientes ali. E tinha pacientes com 15 anos de lesão que voltou apenas para fazer uma avaliação da bexiga, por exemplo. Aí você tem 15 anos de lesão medular, ele não voltou andando ainda não? Não, estou vivendo minha vida na cadeira de rodas, está tudo bem, né? Eu estou trabalhando, eu tenho minha filha, eu sou casado, me divirto, viajo e tal. Aí a ficha vai caindo, ele percebe que a vida... E essa busca insana tirava de perto da família, tirava qualidade de vida, tirava tudo, né? Ele não tinha. A família fazia vaquinha para pagar, né? Então era bem complicado isso. Ô, Carlos, acho que nós temos mais uma pergunta. Da Priscila. Você já fez alguma pesquisa sobre qualidade de vida desses pacientes? Não fiz. É um assunto muito interessante, mas não é hoje em dia, lá no Hospital de Apoio, não é o grosso que a gente... Não é a maior parte dos pacientes que a gente atende. A gente está num fluxo muito grande de AVC, de Guillain-Barré. Guillain-Barré parece... gripe, impressionante como o número tem aumentado de pacientes com Guillain-Barré. É impressionante. E tem lesão medular ainda, mas é um N muito pequeno.
a gente não está na nossa casa, né? A gente fez uma parceria com o Hospital de Apoio, mas você tem uma questão de pesquisa ali complicada, por conta de comitê de ética, parceria, etc., porque é via GDF, né, pelo governo do Distrito Federal. Então, tem uns complicadores aí que a gente tenta resolver, né, mas eu gostaria de voltar a fazer pesquisa com lesão medular, porque é um assunto que eu gosto bastante, é um tema bem relevante, inclusive na minha vida, porque foi meu mestrado e meu doutorado. Rapidamente, José, como que é ministrar disciplina na UNB sem piscina? A gente tem a piscina emprestada, né? A gente tem a piscina de apoio, que, assim, por exemplo, eles não atendem à tarde lá, o fluxo todo é pela manhã. Então, eu tento agendar as aulas à tarde, só que o lugar é muito distante de Ceilândia, então tem uma dificuldade para os alunos chegarem até lá, etc. Nós temos um prédio que está em construção agora e tem a perspectiva de uma piscina. Só que isso ainda está em discussão, porque o projeto foi modificado, era um projeto, mudou para um outro tipo de projeto. Nesse projeto antigo tinha a bela da piscina, que inclusive eu dei vários pitacos, né, porque a piscina era mais estética do que funcional. Era uma limpa piscina e não servia para fazer quase nada. Né? E aí eu deixei ela mais feia, mas mais funcional. Né? Só que por questões de logística, de verba pública, o prédio teve que ser adaptado para um outro formato. Então isso aí tá meio enrolado ainda. Mas não é fácil não, Jefferson. Meu sonho é chegar nesse padrão que você tem aí, com essa bela piscina. Ali, não é uma piscina, né? um lago Ontário aqui, né? Lago Ontário. Daqui a pouco o Lago Paranoá que levar meus alunos. Que também é chique, né? Não é para qualquer um, não. Aqui a gente tem o Lago Igapó. Não é Ontário, não, é Igapó. Muito legal. Deixa eu dar duas mensagens para o pessoal aqui, antes de a gente encerrar. Dizer uma coisa para vocês, que a gente, semana que vem, eu vou fazer, na quarta-feira, um terceiro projeto, colocar em prática, que é um diálogo chamado de Água e Vinho, né? E nós vamos ter 3 convidados aqui: a Ângela Santos, a grande Ângela Santos, sobre o projeto Convergências, Beth Matza, ex-professora, professora aposentada da USP, e a Marinês Ramos, de Juiz de Fora. Nós vamos estar conversando sobre o conceito do Haluik e o seu criador. Então, a gente vai relembrar algumas passagens do Macmillan. Ângela Santos conheceu o Macmillan na Suíça, a Beth Matos conhece ele no Brasil, e a Marinês, ela teve uma formação e autorizada a ministrar o curso do conceito Haluik pela Haluik Association. Então, não perca, quarta-feira que vem, às 20 horas, com a sua taça de vinho, para a gente bater um papo sobre isso aqui. E no próximo diálogo, nós vamos ter uma modificação, nós vamos ter 2 convidadas. A convidada, e as 2 chamam Priscila. E as 2 foram ex-alunos aqui, da UEL. Então, é a primeira vez que a gente vai fazer com 2 convidadas simultaneamente, e uma da Itália, mora na Itália, e a outra está em Maceió, que trabalha na UNIT, em Maceió, por sinal. Não sei se você conhece lá a UNIT Maceió, José. Não conheço. Mas a Priscila está lá. Então, nós vamos ter 2 ex-alunas falando da experiência de trabalho, fazendo o que elas fizeram na água nesses últimos anos, depois de formado, e qual foi a experiência. E, por último, eu queria deixar aqui, que é esse banner que está atrás de mim, que é o curso online sobre prática baseada em ciências, mas voltado para a fisioterapia aquática. Né? São 4 módulos para discutir sobre pesquisa clínica, mas com 100% dos exemplos voltado para o exercício aquático. Então, para quem tiver interesse, vai ser via Simpla, a partir do dia 26 de setembro, sábado, às 10 horas. Sejam todos convidados a participar desse curso aqui, de discutir ciência, pesquisa e exercício aquático. Bom, Josevan, você tem a palavra para as últimas considerações. Eu acho que tem mais algum comentário aqui. Eu acho que a Larissa, acho que sua aluna, né? Isso, aluna lá da UNB. Fiz a divulgação lá.
É isso aí. Está mostrando aqui é um grande mestre. A Bruna Yamaguchi provavelmente é a de Curitiba, que foi minha entrevistada no Terceiros Diálogos, também faz documentário. E a Priscila Mantovani, que vai ser minha convidada, ela relembra aqui que não foi só o Josevan que passa dificuldades na universidade, Sim. a gente não tinha, quando a gente começou com o projeto aqui, não tinha nem disciplina, a gente fazia na piscina da ACM, Associação Cristã de Moços, né? Sim, A gente tem que adaptar. Tá exatamente. ok. As suas últimas palavras, Josevan, para a gente encerrar aqui nossos diálogos sobre fisioterapia aquática. Agora, só agradecer, só contar uma historinha que eu não contei para vocês também, que o Jefferson foi da minha banca do mestrado, da defesa do mestrado no SARA, me tirou couro lá, me perguntou até a alma. Sobre estatística, né? Que cara, sobre estatística, né? aí eu tive que falar sobre ciência, imagina. Tem nada a ver. Aí foi excelente. Né? Então, eu conheci ele nessa época. Isso aí, Jefferson, se eu não me engano, foi 2008, 2009, por aí. Mas agradecer aqui esse momento, acho que você tem feito um trabalho muito bacana. A fisioterapia aquática precisa, né, dessa exposição, precisa que as pessoas conheçam o que os profissionais fazem, perceber que cada um tem uma forma, né, de lidar com as situações diferentes do dia a dia, e te parabenizar e dizer que foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E aí eu paguei a minha dívida com você, fui lá, escalpelei e aí hoje você estava aqui sendo bem tratado, sem precisar explicar bom. A estatística da capacidade funcional de 4 que bom. Pensa que coisa boa. Né? Excelente. Foi legal, ainda eu coloquei no meu currículo que eu fui uma das poucas pessoas que dormiu naquele SARA lá. Né? Você dormiu lá. E foi lá, em 2008, que você me apresenta a bibliotecária, a biblioteca do próprio SARA, e lá eu fiz uma busca no Embase, porque até então o Embase era proibido, não tinha como usar o Embase. Graças à minha ida a Brasília, escalpelado, e aí eu peguei e ainda usei, vou dormir no SARA, nos apartamentos famosos do SARA, onde os residentes... Sexto andar. Sexto andar. E ainda vou usar a biblioteca, e a bibliotecária me ajudou a fazer a busca no Embase, onde o Embase era só paga, uma coisa assim. Raríssimo, quem tem Embase, né? No Brasil era SARA e não sei mais quem. Porque não, acho que só SARA. E hoje não tem mais, tá? Hoje não tem mais. Mas hoje meus alunos me falaram que lá na base da CAPES você vai no Embase. Né? Então eu estou feliz porque você me perdoou por todo o meu... Tá tudo ótimo. Agora você vai ter chance, olha, eu vou te chamar para você ser banca da Carla, já pensou? Muito bom, vamos nessa. Mas não vai escapelar a menina também, pelo amor de Deus. Vamos lá, agora vou descontar. É isso. Muito legal tê-lo aqui, Josevan, e obrigado, Carla, obrigado a todos que ficaram até agora, e até quarta-feira que vem. Valeu, Josevan, muito obrigado. Valeu, um abraço, obrigado, Jefferson, obrigado, Carla.